Boa tarde, família, tudo bem com vocês? Bom, sou a professora Juliana do Corsa Frank Duff e vim aqui mostrar para vocês o resultado do questionário dos indicadores de qualidade de educação. Bom, começando pela dimensão 1, que fala sobre o projeto político-pedagógico construído e conhecido por todos. Que o primeiro fala mais sobre a elaboração da participação dos professores, crianças, equipes gestoras, o apoio dos pais e as reuniões, que se tem em diferentes momentos, que é reunião de pais, reunião pedagógica, ok? E aqui a gente está observando que a maioria foi azul, então que atende essa proposta. 11% é que a gente pode melhorar. Próximo. Nesse segundo é que fala sobre o respeito entre as diferenças socioeconômica, ético, de gênero, diversidade sexual, religiosa, transtornos globais, com crianças com deficiências, por exemplo. Nesse quesito, a maioria respondeu que ok, que atende sim, que atende, que a gente tem essa proposta, ok? A terceira que fala sobre o atendimento de AEE, que são realmente crianças que têm alguma dificuldade, algum transtorno específico já com um laudo, né? Aqui, ok, a gente atende sim, a gente propõe. O próximo que fala sobre a equipe gestora, se tem esse diálogo junto com profissionais, que fala sobre crianças com deficiências, que nem foi falado anteriormente, no caso o Cefai, que tem esse atendimento, que é um núcleo de apoio, de acompanhamento da aprendizagem, com crianças com especificidades diferenciadas. Aqui, ok, a gente propõe. O seguinte que fala sobre a consulta dos documentos, que é o próprio projeto político-pedagógico, a acessibilidade que as famílias têm, tanto as famílias quanto os profissionais de educação também. Aqui a maioria, ok, a gente atende essa proposta. O seguinte, que vai falar sobre o planejamento, o acompanhamento e a documentação pedagógica, que fala sobre a organização das atividades, a prática, como que é o dia a dia aqui. Então, a maioria, ok, atende a proposta. O seguinte, a equipe gestora, que é diretora, coordenadora, assistente de direção, se possui um projeto de ação que realmente pratica essa proposta. Aqui a maioria também, ok, atende essa proposta. O seguinte, que fala sobre o horário da limpeza ser respeitado, as refeições, o ambiente, a preparação do ambiente ser higienizado, de forma que os móveis também mobiliários estão no alcance da criança, ok, tem proposta também. Seguinte, a participação das professoras garantindo o plano de trabalho, no caso do projeto, a necessidade e interesse de cada turma, o olhar que tem para aquela criança. Ok também, atende essa proposta. O próximo, a documentação pedagógica. Isso é compartilhada com as famílias, que são as avaliações, os registros das crianças, o dia a dia deles também, os relatos, até por agenda também. Ok também, atende a proposta. Agora, mais uma documentação que está falando sobre o processo pedagógico, né? Que fala sobre a importância de colocar em prática. Aqui também, ok. E o conselho da escola, se tem essa participação aqui dentro da escola, quando os pais são convidados para poder fazer reunião, fazer observações, tirar dúvidas, sugestões, para poder ter um ambiente melhor dentro da escola. Ok também, atende também. A maioria respondeu, né? A equipe da escola, se tem um diálogo entre conflitos no cotidiano, com as crianças e funcionários, se trocam ideias diferenciadas e tem toda uma gestão democrática, que tem um olhar e uma escuta para o outro, ok? A próxima sobre as relações dos recursos, no caso, né? A gestão dos recursos, materiais que são comprados, materiais se são bem distribuídos em cada setor também.
ok também, a maioria. Dimensão 2. Esse fala sobre a escuta de bebês e crianças em suas diferentes formas de expressar, ou seja, linguagens, jeitos de andar, jeitos de caminhar, de expressar um desenho, suas falas também, né? Essa primeira questão fala sobre, eu acabei de falar, sobre linguagens não verbais, como gestos, toques, olhares, movimentos, brincadeiras, desenhos. Ok? Atende essa proposta. Próximo. As educadoras entendem as diferenças entre choro dos bebês, alguns anseios dos bebês também, algumas recusas. Ok. Próximo. As criações infantis, como desenhos, garaturas, esculturas, pinturas, expressões de ideias, de hipóteses também, de imaginário das crianças também. Ok, atende. As educadoras e educadores acolhem as crianças e bebês quando estão alegres, tristes, com raiva, com algum sentimento, irritabilidade também, e garantindo o direito de se expressar e o direito também de acolhimento, ok? Durante as brincadeiras inventadas por bebês e crianças, contação de histórias, objetos criados por eles, é atendido, é valorizado? A maioria, ok, atende essa proposta. Próximo, as educadoras ampliam a escuta de bebês e crianças e tá observando, registrando esses momentos deles que é proporcionado, ok, também atende. Fica um pouco repetitivo, mas é isso mesmo. As vozes dos bebês e crianças, as falas, os desejos, as hipóteses deles, as brincadeiras, os desenhos, são garantidos, as expressões, ok? São garantidos. O planejamento, tudo isso tem um planejamento em cima do olhar e da escuta da criança, a partir das vozes deles, ok, atendido. Os momentos de formação coletiva, que são momentos de planejamento das educadoras, contemplam tudo isso, que é a valorização da autoria da criança, dela se expressar, ok, atende também essa proposta. Os educadores refletem sobre as falas e os gestos das crianças que transmitem, que falam sobre preconceito, cultura, gênero, religião, classe social e tentar problematizá-la e propor ações a esse favor. A maioria atende essa proposta. Bebês e crianças participam na organização do cotidiano, na sala de aula, dos pertences pessoais, dos projetos, nas sugestões de aprendizagens. A maioria, ok, atende essa proposta. Agora aqui fala um pouco sobre a autoria, participação, escuta e documentação da criança, em avaliação também. Aqui a maioria, ok. Os bebês e crianças, por meio desses registros, que é dessas escutas, tudo, eles também vivenciam essas experiências, trocam de experiência, a maioria, ok, ou seja, 100%. Os registros, como fotos, filmagens, escritos, os painéis, tem a expressão das crianças, tem por interesses deles, a maioria ok. Os bebês participam do momento da avaliação da unidade, como no projeto político-pedagógico, se elas estão inclusas, tem o olhar, tem a escuta da criança nesse processo, a maioria ok. Mas tem 37% que acha que pode melhorar. Bebês e crianças, essa devolutiva tem garantido para as crianças também essa escuta? A maioria, ok. Indicador 3. Bebês e crianças construindo sua autonomia. Em realização dos cuidados diários e apoiando e respeitando esse processo de aprendizagem. A maioria, ok, atende essa proposta. As educadoras, no seu cotidiano, no dia a dia, têm esse momento de organização do espaço, dos materiais com as crianças,
71% atende essa proposta. 28% a gente pode melhorar. Os educadores incentivam bebês e crianças em escolher os brinquedos, os materiais que vão utilizar durante o dia. A maioria, ok, atende essa proposta. As educadoras consideram essa prática cotidiana, rotina dos bebês, em busca de materiais, o que querem brincar, quando brincar, como brincar? Ok, a maioria atende. As educadoras ensinam o cuidados de si, do outro, respeitando e valorizando as diferenças e motivando nessa conquista desse processo deles. No caso, os bebês que engatinham depois começam a andar, ok, a maioria atende. A unidade escolar promove o espaço e tempo para o brincar da criança, que possam vivenciar infinitas possibilidades de movimentos, ok, atende essa proposta. Os professores vivenciam com os bebês e crianças nas brincadeiras, nos acalantos, promovem experiências de toque, expressões, enfim, ok, atende essa proposta. Os professores exploram diversas possibilidades na linguagem musical, verbal, corporal, utilizando diversos tipos de linguagem para que a criança se desenvolva. Ok, atende essa proposta. As professoras organizam os ambientes, os cenários para que sejam propostos o imaginário, o faz de conta da criança no seu processo individual. Ok, atende essa proposta. Indicador 3.3. Bebês e crianças expressando-se por meio de diferentes linguagens, que permitam experiências agradáveis, estimulantes e enriquecedoras. A maioria, ok, atende essa proposta. Os educadores contemplam na experiência cotidiana danças, esportes, mímica, malabarismo. Ok, a maioria atende essa proposta. Nas brincadeiras do faz de conta, dos jogos e painéis, tem um incentivo para o desenvolvimento do imaginário infantil? Ok, a maioria atende essa proposta. Os professores incentivam na criação de pinturas, desenhos, construções, na escolha de livre materiais? Ok, atende essa proposta também. As professoras dão oportunidade ou criam oportunidade para os bebês vivenciar uma experiência nos jogos, nas brincadeiras, no seu cotidiano que sejam significativos, ok, atende 100%. Os professores contam história, leem livros, as crianças têm acesso à leitura, a maioria, ok, atende essa proposta. Os professores incentivam bebês a manusear os livros, a folhear, ter contato com um comportamento leitor? Ok, a maioria atende. Os professores incentivam individualmente ou em grupos a recontar essa história, ter mais acesso com o mundo leitor? Ok, atende essa proposta também. Os professores realizam brincadeiras que envolvem gestos, mímicas, poemas, explorando todos os sentidos? Ok, atende essa proposta. Os professores possibilitam o contato com bebês, os elementos da natureza, como água, areia, argila, terra? Ok, 100%. Os professores promovem a participação de todos os bebês e crianças, respeitando o direito ao convívio coletivo, respeitando entre eles? Ok, atende a proposta. As diversas linguagens infantis são contempladas, considerando a integração entre eles? A maioria, ok. Os professores favorecem o convívio entre os bebês e a natureza no cenário de trazer elementos para poder se movimentar na brincadeira, nos jogos? Ok, a maioria atende. Agora falando um pouquinho sobre bebês e crianças, reconhecendo e construindo culturas infantis por meio dos brinquedos e brincadeiras tradicionais. Ok, a maioria tem esse comportamento, né? A unidade escolar proporciona essas brincadeiras tradicionais
no diálogo com as famílias, entre as crianças, 100%, ok, atende a proposta. A unidade escolar disponibiliza materiais ou constrói materiais também tradicionais, ok, a maioria atende essa proposta. A unidade escolar promove encontros entre pais ou responsáveis por oficinas, brincadeiras, que tem essa partilha, essa interação entre família e escola, ok, a maioria atende. Indicador 4, interação criança e adulto, que falam sobre experiências, necessidades específicas, fazendo elogios diante de suas conquistas, ok, essa propõe. Seguinte, as educadoras conversam com bebês e crianças sobre a higienização, a troca de calçado, a importância da alimentação, o acolhimento e afetividade, ok, 100% atende. Os educadores chamam bebês e crianças pelos seus nomes para poder dar importância à sua identidade e desse seu desenvolvimento também, e não citar crianças com outros tipos de nome, como branquela, magrela, entre outros. Ok? Atende. Os educadores acolhem a necessidade das crianças, dos bebês, quando choram, quando estão tristes, carregam no colo, tentam distraí-los, ok, 100%. Os educadores adotam a prática de conversar com bebês e crianças, mantendo na mesma altura, para ter esse diálogo no contato visual, para perceber que tem a mesma conversa, ok? Atende essa proposta. Os educadores ajudam bebês e crianças quando manifestam seus interesses, como alegria, sentimentos no caso, alegria, tristeza, choro, ciúmes, e percebe esses sentimentos, ok? Atende. Os educadores estabelecem interações entre todos, crianças, adultos, bebês, ok? Atende. Os educadores observam e atendem os interesses das crianças recém-chegadas que tiveram algum afastamento temporário, como recesso, férias, longo tempo, e tem esse acolhimento, ok? Atende essa proposta. Os educadores têm consciência da importância de terem referência de equidade, justiça e respeito que interage entre crianças e bebês e adultos, ok? 100%. A escola combate e intervém essa prática de cantinho do pensar? 100%, atende essa proposta. Nossa, interação criança e criança. São organizados momentos de brincadeiras, relações, solidariedades, atividades em grupos, agrupamentos, ok, atende essa proposta. Em situações de conflitos entre as crianças ou brincadeiras desrespeitosas, tem a intervenção do educador? Ok, tem sim. As educadoras percebem que os bebês se sentem pertencentes à unidade escolar? Ok, 100%. Os bebês e crianças têm a oportunidade de participar em momentos de rodas de observações, de conversas, de desenhos, de músicas, ok, 100%. A relação entre a unidade escolar são amistosas, respeitosas entre um e outro? Sim, ok. 100%. 100%. As educadoras conhecem e respeitam as diferenças entre culturas, entre uma e outra? Ok, atende a proposta. As educadoras compartilham com as famílias o conhecimento das crianças para melhor planejar as experiências de aprendizagem delas? Ok, 100%. As educadoras evitam comentar assuntos pessoal com as crianças e tentam respeitar cada um? Ok, atende a proposta. Indicador 4.4, interação, unidade educacional e comunidade. Tem essa interação entre a escola, o seu entorno, que os e-mails que são em volta às escolas, 80%, ok, a maioria atende. A unidade planeja o espaço, organiza o espaço comunicativo, proporcionando essa interação família, escola, ok, 100%, tem essa proposta. No penúltimo, fala que deu 80% de ok, mas que 20% diz que precisa melhorar.
Ah, tá. Porque é bastante, né? Verdade. Essa interação com as outras unidades. Tá. A interação com outras unidades, que é o entorno da escola. Como CEI, outros CEI, EMEIs, escolas, aqui no gráfico mostra que 80% ok, atende, mas 20% que pode melhorar. Chega. Bom, vamos para o indicador 5.1, que fala sobre o currículo e a prática. Que 100%, não, nem aqui 100%, que fala sobre o gênero, igualdade de direitos, raça, cor, religião, principalmente. Se tudo isso está voltado na nossa prática, que baseia o currículo e a prática se estão interligados. Deu 100% todo o questionário. Então, está sendo agregado, está sendo proporcionado. Atendido proposto. Atendido que é proposto. Atendido, é proporcionado, atendido que é proposto. E atende o que propõe. Indicador 6.1. Esse trata sobre o ambiente, espaços, materiais mobiliários da escola. 100% essas duas questões, então atende. Esse que fala sobre os equipamentos imobiliários que são apropriados para as crianças na altura deles, atende o que é proposto com 90%, e 9% diz que pode melhorar. 18% diz que pode melhorar as janelas que permitem ventilação e iluminação natural no ambiente para o ambiente externo. O seguinte, 18% pode melhorar a decoração e materiais que compõem esse ambiente, representando a diversidade das crianças também. O seguinte, 9% pode melhorar as marcas e criações dos bebês que ficam expostas no ambiente. O seguinte, 18% pode melhorar, que fala sobre o ambiente externo, que é planejado e organizado de modo que as crianças tenham contato com o sol, horários adequados, que saiam para o espaço externo. 9% nessa questão pode melhorar, que é a questão sobre o descanso, respeitando o seu momento e a individualização de cada um. A seguinte, 9%, diz que pode melhorar a organização com diversidade de livros e outros materiais sensórios de leitura, no caso, para as crianças. A seguinte também diz que 9% ainda pode melhorar a organização dos livros, que as crianças tenham acesso a eles. E a seguinte, mais que 63% diz que pode melhorar na questão de recursos tecnológicos, como computador, câmera, gravador, tablets, entre outros. A seguinte, também, 9%, diz que pode melhorar a questão das experiências dos bebês nos parques, do lado externo da creche também. Aqui, 9% também pode melhorar a questão da transição de um lugar para o outro, respeitando o tempo da criança e evitando longos períodos de espera. A seguinte, 9% também diz que pode melhorar a utilização de TV, de vídeo, que é planejado e pensando para o bem da criança e que contempla o seu repertório cultural também. 9% nessa questão que pode melhorar é referido à refeição, se o espaço é organizado para as crianças e se tem essa interação respeitando um ao outro. A seguinte, 9% também, que pode melhorar a questão das refeições no refeitório, tem autonomia de pegar os utensílios, que eles têm esse livre acesso de preferência também. No período de acolhida e adaptação, a unidade educacional procura orientar a família
os bebês e crianças e as doenças infantis decorrentes de ampliação do seu convívio social. Aqui nessa questão, 20% é que pode melhorar. 100% ok. A seguinte, sobre os ambientes internos e externos da escola, que são limpos, são higienizados, são ventilados, 20% alegou que pode melhorar. Nessa questão é que 20% pode melhorar. A questão que fala sobre os extintores de incêndio, se estão apropriados, se estão na altura adequada, 20% alegou que pode melhorar. Agora vamos para o indicador 8.1, formação continuada da equipe docente. A primeira questão, 25% é que pode melhorar, que fala sobre as reuniões pedagógicas, se são garantidas momentos de preparo dos materiais, estudos e troca de experiências. O seguinte é que fala sobre, além das reuniões pedagógicas, há outros momentos de rotina de trabalho, como formação, estudo, planejamento e organização dos registros. 25% alega que ainda pode melhorar. 18% é que ainda deve melhorar. E 56% é que atende essa proposta. As professoras têm essa oportunidade de parceria com a gestão, opinar sobre temas de formação relativos à necessidade da unidade escolar. 31% diz que pode melhorar. 1% ainda deve melhorar. E 62% é que atende essa proposta. Os professores participam dos cursos de formações realizados pela DRE, pela SME. 31% é que pode melhorar. 6% é que ainda deve melhorar. E 62% atende a proposta. Os gestores participam dos encontros sistemáticos na formação continuada, como cursos de formação, por exemplo, na DRE, na SME. 25% pode melhorar. 6% ainda deve melhorar e 68% atende essa proposta. A equipe gestora compartilha com a unidade educacional as informações de documentos, de conhecimentos propostos pela SME. 18% alegou que pode melhorar. 12% deve melhorar. 68% que atende e propõe e responde essa proposta. Formação continuada da equipe de apoio. A equipe de apoio participa dos momentos de formação. 31% pode melhorar, que é regular. 68% bom, que atende a proposta. E há momentos de formação específicos para essa equipe de apoio. 25% alega que pode melhorar. 18% que ainda deve melhorar. E 56% que tá bom, que atende essa proposta. A equipe de apoio participa dos cursos de formação realizados pela DRE. 25% pode melhorar. 12% ainda deve melhorar. E 62% atende essa proposta. As condições de trabalho dentro da unidade escolar, que fala sobre os espaços, os equipamentos, se estão todos organizados, mobiliários, tanto para adulto quanto para criança. E se tem esse espaço, no caso, para formação, planejamento, entre outros. 37% alega que é regular, que pode melhorar. 12% é ruim, deve melhorar. E 50% é bom, atende a proposta. Há espaço de descansos e refeições entre educadores, sem comprometer o espaço das crianças e dos bebês? 31% alega que ainda pode melhorar. 31% também, 0,3% no caso, deve melhorar. E 37% atende a proposta.
Há banheiro exclusivo para adultos, funcionários, no caso, e crianças separados? 81% atende a proposta. 18% diz que ainda pode melhorar. Os educadores têm acesso aos materiais de livro de pesquisas, se necessário para uma formação, algum estudo a mais. 25% alega que pode melhorar. 75% atende a proposta. Em relação à quantidade de bebês e crianças em cada agrupamento, está de acordo com o Plano Municipal de Educação? 81% alega que atende essa proposta. 18% diz que ainda pode melhorar. Nos momentos formativos de acolhimento com as crianças e bebês que apresentam deficiências, transtornos globais, desenvolvimento por parte da equipe escolar e comunidade, tem essa efetivação garantida, essa integração? 43% alega que ainda pode melhorar. 6,3% é ruim, que deve melhorar. E 50% já atende essa proposta. Os representantes da unidade educacional nas entidades sindicais que falam sobre a defesa da infância socializam as demais ações, tem essa interação entre eles e a unidade escolar? 37% alega que é regular, que ainda pode melhorar. 6,3% é ruim, que deve melhorar. E 56% diz que atende essa proposta. Agora vamos para o último indicador, que é o 9. Respeito, acolhimento e adaptação. As familiares ou responsáveis sentem-se acolhidos quando chegam na unidade, que falam sobre as suas diversidades também. 14,3% alega que é regular, que ainda pode melhorar. E 14,3% é ruim, que ainda deve melhorar. E 71% é bom, que atende essa proposta. As educadoras da unidade educacional sentem-se respeitadas e valorizadas pelos familiares. 28% alegam que pode melhorar. 28,6% ainda deve melhorar. E 42,9% atende a proposta. A unidade educacional possibilita momentos de eventos, formações, exposições, projetos com famílias, valorizando o processo educativo. 28% alega que ainda pode melhorar. Os educadores conhecem e valorizam o contexto familiar de crianças e bebês? Se são imigrantes, são migrantes, são indígenas, população proveniente do que moram no campo, entre outros. 14,3% alega que ainda pode melhorar. A unidade educacional possibilita esse processo de acolhida e adaptação de criança, em especial em crianças aos ingressantes, considerando suas particularidades. 28,6% alega que ainda pode melhorar. As famílias responsáveis das crianças são encorajadas em participar do processo de adaptação na unidade escolar. 28,6% ainda pode melhorar. A unidade educacional acompanha a frequência dos bebês e das crianças, identificando a razão das faltas deles. 14,3% alega que ainda pode melhorar. 14,3% também ainda deve melhorar. O restante apoia, atende essa proposta. A unidade educacional desenvolve ações integradas com outros serviços de rede de proteção, como o posto de saúde, o CAPS, entre outros. 14,3% diz que ainda pode melhorar. A unidade educacional acolhe e orienta famílias com crianças com deficiências ou transtornos globais, dando essa integração com o Cefai, por exemplo. 14,3% diz que ainda pode melhorar.
A unidade educacional comunica os casos de doenças com as famílias com o sistema de saúde. 4,3% diz 14,3% alega que pode melhorar. E 14,3% também ainda deve melhorar. E o restante, ok, atende a proposta. A unidade educacional adota procedimentos de diálogo, de mediação, de atendimento, no caso, se tiver alguma negligência de abandono com a criança e comunicar o conselho tutelar. 14,3% alega que ainda pode melhorar. A unidade educacional comunica o conselho tutelar se caso tiver alguma suspeita dentro da escola. 14,3% alega que ainda pode melhorar. A unidade educacional produz histórico de fluxos de acompanhamentos feitos pela instituição. 28,6% pode melhorar. A unidade educacional conhece e reconhece ações culturais que ocorrem no território. 14,3% ainda pode melhorar. A unidade educacional promove acesso dos bebês em espaços culturais, esportes, lazer, que estejam no entorno da cidade ou do bairro. 14,3% que ainda pode melhorar. A unidade educacional divulga aos familiares atividades oferecidas como no CELS, por exemplo, de esportes, lazer, cultura. 14,3% diz que ainda pode melhorar. A unidade considera o planejamento dos espaços das atividades disponibilizados nos Centros Educacionais Unificados, os CELS. 57,1% alega que ainda pode melhorar. A unidade educacional visa as criações dos bebês e crianças na comunidade da sua cidade. 14,3% é que ainda pode melhorar.